falo, porque naquela igreja só fala do inimigo. Mas acontece o seguinte, a palavra está cheio de textos que falam do inimigo. Como é que você vai guerrear contra ele se você não o conhece? Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você pode ser puro, porque os puros de coração verão o reino de Deus. Ou verão a Deus, né? Não verão o reino. Já estamos no reino. Presumo que todos estão no reino. E que todos, em nome de Jesus, se algum coração não for puro, vai tratar-se de purificar. De se purificar. Amém ou não? Porque os puros de coração verão a Deus. É o que diz a palavra no Sermão das Bem-aventuranças. Em Mateus capítulo 5, Jesus falou sobre isso. Mas uma coisa importante, você não pode ser ingênuo. Pode ser puro e deve ser puro, mas não pode ser ingênuo. Porque Jesus falou uma coisa também importante. Sede simples como pomba e prudente como serpente. Olha como ele foi fundo nisso. Agora, você sabia? Eu não quero entrar, nós precisamos dar um seminário sobre mundo espiritual, e eu quero dar esse seminário. Vão ser 2 vezes, vão ser 2 dias, vão ser 2 vezes. Eu quero dar o seminário para todos os intercessores. Porque tem muito intercessor que não sabe orar direito. Desculpa. Pode ser que tenha, não quero criticar ninguém, pelo amor de Deus. Não estamos aqui para isso. Mas nós precisamos eu quero dar esse seminário sobre reino espiritual. Então nós vamos preparar aí 2 dias, eu creio que em 2 dias dá para dar. E dá para falar muita coisa a respeito de reino espiritual. Amém, amados? Então é o seguinte, Jesus falou sobre o inimigo. Paulo falou sobre isso. João falou sobre isso. Pedro falou sobre isso. E como eu te disse, tem uma infinidade de textos na palavra de Deus que falam do inimigo. Então você precisa conhecê-lo. Como é que você vai guerrear? Ou como é que você... Porque é o seguinte, qual é a nossa luta? Não. Qual a luta que temos aqui nessa terra? Para conquistar almas. Essa é a nossa guerra. Tudo que nós estamos falando aqui resulta num só ponto. Ou redunda, melhor dizendo, num só ponto. Salvar almas. Porque aquilo que você está aprendendo, você está recebendo no teu espírito, na sua mente, vai ser utilizado como subsídio para você entrar nas trevas e tirar as pessoas de lá. O Deus da glória nos transportou do reino das trevas para a luz maravilhosa do Filho do seu amor. Glória a Deus, Deus fez isso. Mas Deus faz isso como? Usando a nós. Deus faz isso usando você. Ele não vai descer aqui de novo. Ele já fez isso, nos revestiu de autoridade, deu tantas coisas para nós podermos ir lá e tirarmos as pessoas de lá. A nossa guerra é essa. Sempre vai ser até o fim. Amém? Lutarmos pelas almas, para resgatar as almas, para serem transportadas lá das trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Ok, amém? Agora é o seguinte, eu estou falando de reino, que não vai lutar contra o outro, se não souber as estratégias, essas coisas que eu disse aqui, eu não vou repetir. Agora é o seguinte, que reino você está? Em qual reino que você entrou? Não, em qual reino que você entrou, Deus Santo? O reino de Deus. Reino da luz, lógico, nós somos filhos da luz. A palavra diz que nós somos filhos da luz. Então, você pertence ao reino que é lá de cima. Não é daqui, é lá de cima. Amém? Você está entendendo isso? Então, você está dividindo espaço com as trevas. Pastor, o que você está falando? É lógico. Você está num mundo que pertence a ele. Não que pertence a ele. Que ele é o príncipe. Que ele é o príncipe. Não que pertence a ele. Ele é o príncipe. Agora, a cruz já condenou Satanás. Sabe que a cruz, ela condena e absolve. Ela condena e salva. Ela condena e liberta. Por isso que diz a palavra: aquele que crer em mim e for batizado será salvo. Não diz isso em Marcos capítulo 16? Sim ou não? Ok. Mas também diz, aquele que não crê, depois que for pregado para ele, depois que for ministrado, e ele não quiser, Jesus diz, já está condenado. Quem condenou? A cruz.
Por isso que Paulo falou assim, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Perecem porque não aceitaram. Consideraram loucura, não aceitaram. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A cruz nos libertou. Amém, amados? Então é isso. Agora, a cruz condenou Satanás. E condenou todos aqueles que quiseram a condenação da cruz para eles. Para os judeus, por exemplo, que estavam lá, estavam tão cheios de ódio, que o diabo inseriu neles aquele ódio, e disseram assim, que o sangue dele, olha, nós somos responsáveis, podem nos tornar responsáveis pela cruz, pela morte de Jesus na cruz, que o sangue deste homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Sabe o que eles estavam falando? Que a condenação deste sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles chamaram a condenação para eles. Agora, por que você acha que eles foram perseguidos, espalhados entre todas as nações? Dali por diante, logo no ano 70, aconteceu isso. Por que houve aquela mortandade de judeus, o genocídio de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra? Na Primeira Guerra também houve muitos milhões, e na Segunda Guerra muito mais, e continuaram a ser perseguidos. Por que você acha? Por causa disso, da palavra. A cruz, para eles, foi condenação. E condenação, para aquele que recebeu e não creu, se torna condenação. Mas para nós se torna absolvição, se torna resgate. Amém? Se torna libertação para nós, amados. Agora veja bem, eu disse que Jesus, quando entrou em Jerusalém, uma das coisas que ele falou foi o seguinte, está lá em João capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. E o príncipe deste mundo vai ser expulso. Mas, pastor, como é que você fala que ele está na terra? Olha, eu vou dizer uma coisa. Satanás está aqui há milhões de anos. Ah, não é 10 mil anos? Como Raul Seixas cantava. Ele fala assim, estou há mais de 10 mil anos. Mas, na realidade, ele está há milhões de anos. Isso é uma coisa para a gente ministrar no seminário. Por quê? Não quero fundir a sua cabeça. Por que a palavra de Deus fala em Salmo 103, versículo 17, que o amor de Deus é de eternidade a eternidade? Então tem duas eternidades. A eternidade sobre aqueles que o temem. Já teve uma eternidade. Por isso que ele está aqui há milhões de anos. Esse planeta já foi destruído. Tinha reinos aqui antes. Por isso que eu falei, está aqui há milhões de anos. Mas a cruz o condenou. Porque ele falou, vai ser expulso, ou seja, ele vai ser condenado. Amém, amados? A cruz condenou. Na cruz, quando Jesus estava na cruz, não éramos nós que estávamos sendo condenados. E nem Jesus estava sendo condenado. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Porque ali foi condenação para Satanás. Por isso que diz a palavra, lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, que na cruz, ele riscou o escrito de dívida que era contra nós, através das suas ordenanças, ele tirou do meio de nós e cravou na cruz. Amém, amado? Aleluia! Mas também diz assim, e na cruz ele expôs ao desprezo público principados e potestades, triunfando deles na cruz. Amém? Ele foi condenado. Mas por que ele está aí? Ele foi condenado, mas a sentença não foi executada ainda. Juridicamente ele está condenado, sem direito à defesa. Ele já está juridicamente no inferno. Amém, amado? Você está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus, vamos ser inteligentes, está entendendo? Porque isso está na palavra. Mas acontece o seguinte, tem um tempo que Deus está permitindo para que muitas pessoas sejam salvas, ele usando a sua igreja, o seu exército do reino dele, que somos nós, parte desse exército, amém, amados? Para arrancarmos o maior número de pessoas de lá. Por isso que ainda dividimos espaço com eles. E o nosso reino, nós que somos do reino, o exército dele, entramos lá, por isso que diz a palavra, nós somos astros, porque somos luz,
Jesus falou que nós somos luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo e sal da terra. Por quê? Porque essa terra está amaldiçoada. Por causa de todos os pecados, por tudo que tem acontecido, já aconteceu. Mas nós, quando entramos lá, para tirar as vidas de lá, nós levamos o sal que está em nós, para purificar as pessoas que estão lá e trazê-las para o reino de Deus. E nós vamos brilhar sobre elas, mesmo neste mundo corrompido e tenebroso. Amém, amado? Por favor, entenda isso que eu estou falando. Em nome de Jesus, porque é isso mesmo. Glória a Deus. Agora, como fazer isso? Nós precisamos entender o que nós temos. Mas, primeiramente, vamos conhecer o inimigo. O senhor não vinha aqui para ouvir isso. Você vai ouvir muitas coisas tremendas que fazem parte da sua vida, que elas precisam ser utilizadas e ativadas. Se não estão ativadas, precisam ser ativadas. Amém, queridos? Primeira coisa, ele se transforma em anjo de luz. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Pode pôr lá, vai. Não pode, porque agora você tem Bíblia. Eu falei 2 Coríntios 11, versículo 14. Vou esperar você procurar. Depois você vê e olha para mim. Amém? E não é de admirar. Não se admire por isso. Pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Porque ele quer, se possível, enganar até os eleitos. Jesus falou, surgirão muitos cristos. Que, se possível, enganariam os eleitos. Se possível. Porque ele está ao derredor buscando alguém para que possa tragar. Ele quer tragar também. Isso está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 e 8. Buscando alguém para que possa tragar. Ele não está ao redor existem anjos de Deus. Amém, amados? Ao redor existe o poder do fogo do Espírito Santo, mas ele fica ao derredor, um pouco mais para lá, buscando uma estratégia, buscando uma maneira, uma porta para ele entrar, para nos tragar. Por isso que ele se transforma em anjo de luz. Ele também diz a palavra de Deus que é astuto. Versículo 13 do próprio 2 Coríntios, capítulo 11. E tem muita coisa que a gente precisa saber, mas venha fazer o seminário. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja. Você anota tudo isso, porque vai ser importante para a sua vida. Ok, aqui diz assim, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva, olha, Paulo ele era apreensivo com essas coisas. Ele orava para aquele povo e ele instruía, falou, cuidado com isso. E assim como a serpente, assim como enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, isso é a parte da simplicidade que há em Cristo. Porque uma das artimanhas e astúcias do diabo é dizer que a palavra é complexa e que Deus é um Deus complexo, mas aqui Paulo está falando que Cristo é simples. Amém, irmão? Então, tomem cuidado, porque ele usa de muitas artimanhas para ser astuto, para querer corromper o seu entendimento, mente. Agora, quantas pessoas estão buscando conselhos em quem não tem condição de dar conselho, Deus? Deus! Amados, não vai buscar conselho. Essa pessoa, essa dita pessoa, não é ungida. Amém? A unção você busca aqui no corpo. E uma das coisas é receber a palavra. Então, ele é astuto. Então, nós precisamos tomar cuidado. Uma outra coisa, ele tem impedimentos. Ele causa, muitas vezes, impedimentos. Mas como? Paulo falou isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Ele disse que queria ir ter lá com eles, com os discípulos dele, com as pessoas.
E ele não conseguia. Olha só, ele falando isso. Por isto, vamos ver 17 a 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vou precisar correr, hein? Glória a Deus. Você está ok até aqui, está tudo bem? Tá ok, muito bem. Nós, porém, irmãos, sendo privados da vossa presença por algum tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Paulo queria ir lá, onde eles estavam, em Tessalônica. O subtítulo diz assim: o desejo de Paulo de ver os tessalonicenses. Por isto, quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. E Satanás nos impediu. Loucura! Como? Como impediu Paulo? Um cara cabra macho daquele, um homem espiritual que andava no Espírito, um homem cheio do Espírito Santo, mas, não sei por que cargas d'água, eles foram impedidos. Lógico, depois ele conseguiu ir, tudo bem. Mas naqueles duas ocasiões que ele quis ir, ele foi impedido pelo inimigo. Por isso que nós precisamos conhecer essas coisas. Está entendendo isso? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele cega o entendimento de muitas pessoas. Amados, por isso que você precisa ser esperto. Precisa conhecer a palavra de Deus. Precisa orar. Orar mesmo. Está diante de Deus, porque você foi resgatado por Ele, por essa obra do Calvário. Amém, amado? E você não pode tornar isso uma coisa corriqueira na sua vida, porque não é. Isso trata-se do teu resgate, de uma vida realmente gloriosa aqui, ainda que tenhamos muitos reveses, assim, eu digo reveses, no sentido de nós termos lutas. Mas muitas dessas lutas vêm para nos ensinar. Glória a Deus. Então, aqui está. Agora, diz também que ele cega, né? É isso que eu falei. Então, vamos lá. 2 Coríntios 4:4. Olha o que diz aqui. Vamos ver 3 e 4. Mas se o nosso evangelho, ok? 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nos quais o Deus deste século, ele está no mundo ou não? Hã? Amado, você não quer ouvir isso. Vamos interagir, amém? Ele está no mundo ou não? Mas depois eu vou te dizer o que nós temos. Calma, calma. Amém? Primeiro você precisa conhecer quem que você está enfrentando. Ok. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tem muitas pessoas que estão cegas, porque ainda a glória de Deus não pôde, porque elas duvidam de muitas coisas, a fé não consegue entrar no coração delas, porque elas preferem começar a acreditar mais no mundo onde elas estão, do que no poder da palavra. Então o inimigo, enquanto ele puder, ele vai cegando. Mas o pior é que está cegando muito crente. Está cegando. Porque anda, não busca, não quer muitas vezes o entendimento que lhe dá vitória, que lhe dá salvação e que lhe dá uma condição de resgatar os outros. Amém, amados? Então é que está. Uma outra coisa. Ele era ardiloso. Onde é que está isso? 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, eu acho. Não, 1 Coríntios. Eu falei 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 2. Lá, macharacá. Ué, não é isso. Ah, não, desculpa. 1 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 10. Calma. Calma, você pensa o quê? Que eu sou máquina? Meu Deus, onde é que está isso? Ok.
Eu falei de ardis, né? Ele é ardiloso. Calma. 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 Aleluia. Espera que eu vou achar já, e eu quero dizer isso mesmo para vocês, em nome de Jesus, sobre os ardis dele. Ardis. Calma. Ué, sumiu daqui. Sumiu. Não pode ter sumido da minha Bíblia. Amém, amados? Ok, mas eu vou achar. Calma. Eu sei que é 2 Coríntios. Espera aí. Como é que é isso? Não, é 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Nossa, eu pus os olhos lá 4 vezes agora. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. A quem perdoardes alguma coisa, também eu. E o que eu perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não, olha o que ele escreve aí, para que não sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos os seus ardis. Que ardis? Um deles. É conduzir uma pessoa a não perdoar. Porque ele quer que você não perdoe. Porque quando uma pessoa não perdoa, ele tem acesso. E traz enfermidade, traz opressão, perturbação e uma série de sofrimentos. E leva a pessoa para o leito de morte. Esse é um ardis, talvez um dos ardis, talvez não. É um dos ardis mais terríveis dele. Porque aquela pessoa falou aquilo, fez aquilo para mim, não. E aí, ela fala para uma pessoa que também não é espiritual, que é fraca espiritualmente, e essa pessoa toma o partido dela. Realmente, você não pode perdoar. Não lhe perdoe, porque isso não se faz. Uma das coisas que a gente ouve muito se falar no meio cristão, isso não se faz. Isto é uma coisa imperdoável. Quantas pessoas que falam isso? E é mais o que Jesus fez por nós. Por isso que ele diz, se não perdoardes, tampouco vosso Pai Celestial os perdoará. Amados, isto é sério, porque ele usa como ardil. Ele capta quando uma pessoa é ferida. E quantas pessoas estão feridas, estão fora das igrejas porque estão feridas. Agora, não vem dizer, a culpa é do fulano, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, muito menos fale isso. Quer dizer, não fale, não acuse ninguém, por favor. A pessoa foi ferida porque aceitou aquele ardil. Ou seja, tudo bem que ela tenha sido ferida, mas aquilo precisa ser resolvido rápido. Ela não pode condenar as pessoas. Porque fez isso. Muitas pessoas erram e às vezes fere sem saber que está ferido. Agora, quando aceita isso, o diabo vai lá e começa a contaminar a ferida. Até que ela fique de tal forma que se torne uma raiz de amargura. E aí o que vai acontecer? Ela perde a salvação até. Se aquilo não for reparado. Quantas pessoas vão se arrepender de não terem perdoado ali no último suspiro de vida? Olha como isso é terrível. Ele sabe como fazer essas coisas, mas nós precisamos ser inteligentes. Por isso que nós precisamos ser pessoas perdoadoras. Porque nós temos um ministério chamado reconciliação. Como é que nós vamos levar vidas para Jesus se nós somos pessoas que não perdoam? O que nós vamos falar para essas pessoas? Para ela perdoar se nós não perdoamos, não estamos perdoando certas situações? Peraí. Não é assim. Amém, queridos? Jesus, quando ele estava
depois que ele já tinha entrado em Jerusalém, já estava ministrando as últimas coisas, ele disse assim, lá em João 14:30, o príncipe desse mundo vem aí, e ele nada tem em mim. Você está entendendo? Ele estava dizendo o seguinte, estava querendo dizer o seguinte, eu sou lá do reino de Deus, eu sou lá do alto, e ele não tem nada em mim, porque eu não sou daqui, amém? Não sou daqui, ele não tem nada, ou seja, Jesus não tinha pecado nenhum para que ele tivesse porta de entrada na vida de Jesus, e ele já estava prestes para ir para a cruz, ele não tem nada em mim, então, por causa de algumas coisas que eu vou falar aqui, ele também não tem nada em você, em nome de Jesus. Agora, ele falou, príncipe desse mundo, vem aí. Por que ele disse que vem aí? Porque diz na palavra, lá em Mateus capítulo 27, no versículo, a partir do 40, diz que fez trevas, do meio-dia às 3 da tarde, fez trevas sobre toda a terra, não só sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre aquele pedaço de terra ali, mas fez trevas sobre toda a face da terra, do meio-dia às 3. Por quê? Porque todo o inferno se concentrou naquilo que estava acontecendo. Houve uma reunião do inferno, por isso que houve trevas na terra. Mas Jesus ressuscita ao terceiro dia. E no terceiro dia houve luz, no terceiro dia houve vitória, no terceiro dia houve resgate, aleluia! Porque Ele é aquele que reina. Glória a Deus, amados. Agora, espera um pouquinho. Tem muita coisa que eu poderia falar, mas vamos fazer o seminário. Amém? Vocês vão entender o que foi essa terra antes. O que aconteceu quando ele caiu. Diz que ele estava no Éden. Amém? Não é no Éden de Adão. Estava no Éden, jardim de Deus. Andava sobre pedras afogueadas. Ele tinha pedras que o ornamentavam, safira, topázio, 9 tipos de pedras. E pedras afogueadas são pedras que têm o fogo da glória de Deus, amém? Fogo da glória de Deus estava nas pedras, ele andava entre elas. Diz que era perfeito, ele tinha perfeição nele. Mas a gente sabe o que aconteceu, achou-se iniquidade por causa da multidão do seu comércio. Então ele estava num lugar de governo, mas isso não dá para falar aqui, nós vamos ter que fazer o seminário. Amém, amados? Ok. Mas diz que Deus tirou o fogo dele para o consumir. Tirou o fogo dele mesmo, porque ele tinha o fogo de Deus nele. Agora, o fogo de Deus é um só. Ele serve para consumir, por isso que diz, Deus é fogo consumidor. Como esse mesmo fogo é um fogo que purifica. Por isso que João Batista disse assim, olha, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, os batizará com fogo e com o Espírito Santo. São duas coisas, com fogo e com o Espírito Santo. Jesus, o Cristo de Deus, trouxe o fogo da glória de Deus para nos purificar. Aleluia! Agora, vamos lá. Primeira coisa, posição. Em que posição que você está? Efésios, capítulo 2, versículo 6. O que eu vou te dizer, o aparato que tem em você, é que ele não pode ficar ocultado em você, mas é algo relevante na sua vida. Efésios 2:6 diz assim, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a tua posição. Amém, amados? Tua posição. É a posição que lhe cabe, e você precisa entender, você precisa estar nessa posição, porque aqui está dito. Você ressuscitou, está com ele, mas eu não estou com ele. Espera,
Espera um pouco. Jesus, quando entrou em Jerusalém, logo que ele entrou, ele começou a falar algumas coisas. Ele disse lá em João capítulo 12. Agora eu quero que você coloque aqui isso. Só isso. João capítulo 12, versículos 24 a 26. Você entender esse negócio de posição, mas essa é a tua posição, amém? Glória a Deus, aleluia. Muito bem, isso mesmo. Em verdade, vou dizer que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele estava dizendo, eu preciso ir para a cruz. Porque se eu não for para a cruz, eu vou continuar só como o único filho de Deus. Amém, amados? O filho unigênito, por isso que fala lá em João 3,16, o filho unigênito. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito, só aquele que ele tinha. Para que hoje ele tem mais, né? Ele tinha só aquele. Está entendendo? Ele tinha só aquele. Mas Deus mandou Jesus para cá para manifestar a eternidade para todos aqueles que viessem a crer. Amém? A outra eternidade começou a partir de Adão. Falar de eternidade a eternidade. Essa outra eternidade começou a partir de Adão. O homem pecou, se desviou de Deus, e Deus já tinha um plano armado na manga aqui para trazer Cristo por meio de Jesus, aquele menino que nasceu lá. Cristo estava dentro dele, por meio do seu filho, para nos conceder de fato essa eternidade, para fazer com que ela viesse a valer na nossa vida. Amém, amado? Então, quanto dura essa eternidade? Eu não sei. Eternidade. Se eu disse que o diabo estava aqui já há milhões de anos, essa foi uma eternidade, que acabou porque achou-se iniquidade dele. Mas em nós não, porque isso é definitivo para nós. Por causa de Cristo, amém, amados? Por causa de Cristo, isso é definitivo para nós. Nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, fomos salvos e pertencemos à nova família, a família de Deus. Somos então, não somos mais peregrinos estrangeiros, mas concidadãos dos santos, família de Deus, eterna, eterna. Amém? Ok. Mas se morrer, produz muito fruto. Então eu vou para a cruz para produzir essa família. E parte dela está aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. Parte dela está aqui hoje. Aleluia. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Perderá, né? Minha tradução. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. O que significa isso? Aquele que quer viver a sua vida neste mundo, o sonho que interessa é viver. Olha, precisa viver a vida. Você não escuta isso muitas vezes? Aproveita a vida. Daqui não se leva a nada mesmo. Olha o que você ouve. Aproveita a vida aqui, vai se divertir, vai se esculhambar aí nesse mundo. Então, se você ama a sua vida para este mundo, eu amo a minha vida, mas é para este mundo. Um abraço para o gaiteiro. Agora, por isso que Jesus falou, olha, cuidado, para que você não se envolva em embriaguez, na glutonaria, e tem muitas coisas que cabe isso no coração. Glutonaria no coração, os desejos, por um monte de coisas no seu coração, e tantas coisas, e os cuidados dessa vida, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. Então ele está dizendo isso aqui, olha, cuidado, não vai amar sua vida aqui. Porque senão você vai estar dizendo que ama o príncipe desse mundo. Está entendendo? Mas você está aqui para resgatar as vidas que estão lá. Glória a Deus. Então 26. E se alguém me serve, mas aí continuava lá, né? Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, eu odeio a minha vida daqui. E essa vida que eu tenho aqui, eu a dou para Deus, eu concedo a Deus, para que Ele use a minha vida aqui, para os propósitos dEle. Amém, amados? É isso. Meu Deus, você não está aqui para outra coisa, pelo amor de Deus. Porque a vida aqui é rápida, diz na palavra que é um sopro, é como uma fumaça, uma erva que se queima de madrugada, no dia seguinte. Tudo bem, viceja, nasce de madrugada, viceja, torna-se uma flor, e no dia seguinte é lançado o fogo, e depois você não tem mais notícia dela. É assim a vida aqui, é muito rápida. E por que nós vamos pegar a nossa vida aqui, que é rápido, e jogar para lá? Não, nossa vida aqui é para Ele, é para Deus, para os desígnios e propósitos de Deus. Amém, amados? Pelo amor de Deus, entenda isso. Eu estou fazendo um esforço para você entender. E aí, se você faz isso, alguém me serve, siga-me.
E aonde aquele que me serve deve me seguir, né? Diz na minha tradução. E onde eu estou, estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. O que é isso? Onde que Jesus está? Se você resolveu segui-lo, onde eu estiver, onde eu estou, né? Ele nem fala estiver, onde eu estou, porque aqui mesmo, quando ele andava aqui, ele falou, onde eu estou. Eu estou andando aqui, mas eu não sou daqui, eu estou lá, amém? Onde nós estamos também. Essa é a tua posição. E onde eu estiver, ali também estará meu servo. Posição, posição, diga posição. É isso que ele está falando aqui, a nossa posição. Que depois Paulo fala em Efésios 2,6, o que nós lemos lá. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Isso é posição. E condição? Tudo bem, você sabe muito bem que essa é a tua posição. Não vai sair dela, ok? Não vai pular fora dela, porque senão... Essa é a tua posição. Agora, e condição? Deus nos deu uma condição. Jesus falou assim, quando ele ressuscitou, ele foi aos discípulos, olha, é o seguinte, o evangelho vai ser pregado em todas as nações, está lá em Lucas capítulo 24, Lamassuricantaramahaya. Lucas capítulo 24, versículos 47, em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão de pecados em todas, diga todas as nações. Todas as nações, começando por Jerusalém, vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficar na cidade até que do alto, sejais revestidos de uma condição. Vocês vão pregar, mas tem uma condição para vocês pregar, para vocês serem resgatados. Serem revestidos. Serem revestidos. Revestidos de poder. Essa é a condição para nós invadirmos lá. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus não disse isso. Amém? Ele nos deu autoridade. Nós precisamos obter essa autoridade. Ele nos deu autoridade para pisarmos em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. E nenhum dano nos será feito. Mas precisamos, a condição é estarmos revestidos pelo Espírito Santo, pelo poder do alto, amado. Isso vai ser um grande handicap nessa luta. Amém, queridos? Ele disse, essa é a condição. Então veio lá o Espírito Santo naquele dia. Nós demos até um seminário e as pessoas foram revestidas. A partir dali, eles tiveram essa condição de começar a pregar nessa autoridade que eles tinham, porque eles estavam nessa condição e nessa posição. Então eles começaram a pregar. E aí vieram os dons do Espírito Santo. E ali vieram todas as coisas importantes. E dentro desta condição, nós temos uma coisa que ele não tem. Inimigo, olha como nós estamos na frente. Amém? Essa batalha tem um vencedor. Amém, amados? Já tem um vencedor. Olha que nós temos, dentro dessa condição, armadura. Ele não tem armadura, mas nós temos armadura. Abra em Efésios capítulo 6, versículos 13 a 18. Tudo isso faz parte da tua condição. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Efésios 6, de 13 a 18. Glória a Deus. Efésios depois de Gálatas. Então vamos lá. Ok, eu posso ler? Posso começar a ler em nome de Jesus? Preciso correr, gente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Tem dias que são maus. Tem dias que não são fáceis. Amém, queridos? Por favor, entenda isso. Você está recebendo uma informação de grande valia na sua vida. Para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Ok. Tomai toda a armadura. Qual é essa armadura? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade. Porque Jesus é verdade, nós somos da verdade. Amém? E vestida a couraça da justiça, porque a palavra diz que nós fomos feitos justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Fomos feitos, aliás, 21. Fomos feitos justiça de Deus.
Então, essa é a couraça da justiça, que faz parte da nossa armadura. Amém? Agora, se você não está buscando o reino, não está se inteirando disso, como é que você pode ser feito justiça de Deus na terra? Espera um pouquinho. Vamos lá. Ok. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem mais coisas. Vestida a couraça, os calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ó, quão formosos são os pés, os pés daqueles que anunciam as boas novas. Porque a preparação do evangelho da paz significa que com ele você pode caminhar. Porque onde você estiver, o evangelho da paz vai ser manifesto. A palavra de Deus vai ser manifesta. Mas você precisa estar calçado dele. Amém, amados? Ok. Essa é a tua armadura. E tomando, sobretudo, principalmente, o escudo da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês já sabem disso. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. A salvação, ela penetra em primeiro âmbito na tua mente, para renovar a tua mente, para você não se conformar com este mundo aí corrompido. Para que você possa saber nessa renovação, a cada dia, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, amado? E aqui está. E orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E a espada do Espírito, que é a palavra. E orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que é isso? Orar em todo tempo. A cada tempo na sua vida tem um tipo de oração. Amém? Tem oração que muitas vezes vai ser de guerra. Amém? Tem muitas vezes que a tua oração vai ser de adoração. Muito tempo que vai ser isso. Haverá tempo que a tua oração vai ser de ação de graças, agradecer a Deus pelas vitórias, pelas conquistas, pelas coisas que foram dadas por você da parte de Deus. Então tem oração em cada tempo. Tem oração que é de petição. Amém, amado? Por isso que ele diz, em todo tempo, em cada tempo. Ou seja, tem situação e situações. Tem situações que você vai orar de uma maneira e tem situações que você vai orar de outra maneira. É isso que ele está dizendo. E vigiai. E perseverança. Sem perseverança, nós não vamos conquistar muita coisa. Amém, amados? A perseverança é algo preponderante. Agora, olha só. Aquilo que você tem e que faz parte da sua vida, que é a tua condição. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Você tem armas. Você tem armas. Vamos correr. Derrubamos raciocínios, 4. 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais. Você nunca pode lutar contra pessoas. Nunca. E nunca pode julgar pessoas, criticar pessoas, porque isso aí não é da tua alçada. Quem julga é o Senhor. A vingança pertence a Ele, a mais ninguém. Amém, amados? Não faça isso, porque se você fizer isso, você vai estar perdendo. O inimigo vai ter uma baita avenida para entrar na sua vida. Não julgue. Aquele que julga será julgado por Deus. Amém? Não faça isso nunca. Porque as tuas armas não são carnais, não é luta de carne contra carne, mas são espirituais, como diz aqui. Sim, poderosas em Cristo para a destruição de fortaleza. Porque se você entender que as tuas armas são espirituais, as fortalezas do inimigo vão ser destruídas, principalmente na mente de muitas pessoas. Glória a Deus. E aqui diz, derrubamos raciocínios e toda altivez pelo Espírito, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque as pessoas que são carnais, o diabo está se alimentando delas, da carnalidade delas. Ele se alimenta da carne das pessoas, das atitudes carnais. São os pratos de comida do diabo. Por isso que você tem que entender, você não pode entrar na mesma ação, uma pessoa que é carnal, e lutar da mesma maneira como ela está lutando, porque você viu isso nela. Amados, pelo amor de Deus. Amém, queridos? Nunca faça isso. Nunca, nunca, jamais faça isso. Porque aí vai ser um problema na sua vida. Não faça.
Por isso que Jesus disse assim: com as vossas palavras sereis condenado. Olha o que ele fala. E pelas vossas palavras sereis absolvidos, né? Sereis justificados. Com as vossas palavras sereis condenados e com as vossas palavras sereis justificados. Se a tua palavra for de condenar outras pessoas, você vai ser condenado por essas palavras que você está dizendo. Está entendendo o que Jesus quis dizer? Mas se as tuas palavras forem de bênção, forem de perdão, forem para abençoar as outras pessoas, mesmo aquelas que estão te perseguindo, e por aí vai. Estas palavras que você está declarando de bênção, vêm sobre a tua vida e te justifica. Amém, amados? Eita, nós. Isso que é arma. E aí você destrói qualquer raciocínio do diabo, qualquer fortaleza do inimigo. Glória a Deus. Agora é o seguinte, tua defesa. Pegou aí? Condição. Pegou aí? Condição e... Aliás, posição e condição. Ok? Está bem claro para você? Agora, qual é a tua defesa? Qual é a tua defesa? Apocalipse 12, versículo 11. Você vai usar a tua defesa todos os dias da sua vida. Porque isso é importante mesmo. Se você tem isso, por que não usa? Porque muita gente não está usando. Apocalipse 12, 11. Por que será? Meu Deus, santo. Eles o venceram. Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Por quê? Mas pastor, isso não é defesa e ataque, é defesa. Defesa. Isso te defende. Quando os israelitas estavam no Egito, Deus fala para Moisés: olha, manda cada família matar um cordeiro puro, sem mácula, de 1 ano, no período da maturidade, vai matar e tirar o sangue dele, vai passar nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte passa lá e ver o sangue, ele não vai poder entrar nessa casa. Ele está como se estivesse dizendo assim: essa vai ser a tua defesa. Essa é a nossa defesa, o sangue de Jesus. Isso é sério. O sangue imaculado que nos purifica do pecado é também a nossa defesa. Quando você for sair de casa, diga: estou coberto com o sangue de Jesus. Eu me cubro com o sangue de Jesus. Quando você for viajar de avião, eu me cubro com o sangue de Jesus. Quando você for viajar de carro, eu me cubro com o sangue de Jesus. Quando você for para alguma reunião importante e que lá vão ser decididas muitas coisas, eu me cubro com o sangue de Jesus. Quando você tiver sair de casa e for para as ruas no trabalho, eu me cubro com o sangue de Jesus. Quando você for dormir de noite, eu me cubro com o sangue de Jesus. Quando você for orar pelos seus filhos lá, quando eles forem dormir, vocês estão cobertos com o sangue de Jesus. Falar para o teu cônjuge: você está coberto ou coberto com o sangue de Jesus, porque essa é a nossa maior defesa. Essa é a nossa vitória. Aqui diz que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quando você clama o sangue: Senhor, eu clamo o teu sangue sobre a minha vida, imediatamente vem anjos de Deus. Imediatamente, porque o sangue de Jesus tem uma força incalculável. Não tem como medir o poder que há no sangue. Por isso que fala: há poder no sangue de Jesus, há poder mesmo. Quando um dia eu estava lá na Juruá, a Sheila estava lá, a Sheila é daqui, tá? O Marcelo, que eles não estão podendo ver. Mas é o seguinte, eu estava lá no meio, eu passei profetizando, olhei para ela e falei: você vai ficar grávida. Ela falou: sangue de Jesus tem poder. Como quem diz na mente dela: não, isso não quero que aconteça, não pode acontecer. E quando ela falou: o sangue de Jesus tem poder, eu falei: tem mesmo. Passou 3 meses, ela estava grávida. Dê um aplauso a Jesus aí. Esta é a tua defesa. Tudo bem. Aí diz também pelo testemunho. E não amaram as suas vidas, isso eu já falei. Amém? Tua posição. Porque eles entendiam a posição aqui, está dizendo isso. Entendiam a posição e não amaram as suas vidas nesse mundo. E não amaram mesmo até a morte, diz aqui.
Por isso que eles foram vitoriosos. E a palavra é um negócio que eu vou falar aqui agora, o negócio do ataque. O poder da palavra, amém? Vocês vão entender como isso se sucede. Mas aqui o que entra em primeiro lugar em ação é o sangue do Cordeiro, que te defende e te protege. Essa é a tua defesa. Em qualquer lugar que você for na terra dos viventes, o sangue de Jesus precisa estar te cobrindo. Mas ele precisa ser dito, eu me cubro com o sangue de Jesus. Amados, está aqui na palavra. Glória a Deus. E tem poder. Agora, ataque. Você precisa atacar. Muitas vezes, o melhor defesa é o ataque. Não se fala isso. No jogo de xadrez, a gente usa muito esse termo. Que tem situações lá no jogo de xadrez que você tem que atacar para se defender. E Deus não te deu autoridade. Se você está nessas condições que nós estamos falando aqui, você tem muita autoridade sobre a tua vida. Só que essa autoridade não pode ser guardada numa gaveta, ela precisa ser usada. Se guardar na gaveta, Deus fala, pô, mas você é frouxo, nossa igreja não é frouxa. A igreja do Senhor não é frouxa. Porque nós estamos lidando com o inimigo que conhece muito bem a nossa velha natureza, ele vai atacar lá. Mas ele não conhece a nova natureza. A nossa natureza está escondida pelo poder de Cristo. Nós estamos escondidos por Cristo, porque tudo isso que eu estou falando vai nos defender e vai nos dar muitas vitórias para o reino de Deus. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Aqui está. Qual é o teu ataque? Filipenses, capítulo 2. De 8 a 10. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Filipenses, capítulo 2, de 8 a 10. Vou falar uma outra coisa aqui, nós vamos encerrar. E falar também de uma defesa que vai encerrar o negócio aqui. Amém? Está entendendo? Glória a Deus, aleluia. Lamassuriano, isso precisa servir para todos os dias da sua vida. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se você for uma pessoa submissa e obediente, você vai poder usar o que está dito aqui. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, versículo 9, ele deu um nome que é sobre todo nome, aleluia, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E aí diz, toda língua confessa que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Mas para isso, você precisa conhecer isso. O nome de Jesus é o teu ataque, é a arma de ataque. Quando você estiver atacando, é no nome de Jesus. Se está sobre todo nome, você vai entender isso na hora. Puxa, realmente, a palavra diz isso, que ele foi vitorioso de tal forma que recebeu o nome acima de todo nome. Então eu vou usar esse nome como ataque. No nome de Jesus, Satanás, sai! Tem todas aquelas condições. É o ataque. Aplauda Jesus, é o ataque. É o ataque. É o ataque. Muitos de nós estamos usando o nome de Jesus de uma maneira equivocada. Sem posição, sem condição. Sem tudo aquilo que eu falei aqui. Sem aquele todo armamento que faz parte da sua vida. Tem muita gente que está usando o nome de Jesus cheio de portas de entrada, cheio de brechas. Pessoa carnal não tem como usar o nome de Jesus. Porque o diabo sabe. Se ela está sendo carnal, e o diabo conhece a velha natureza, não conhece a nova. Então ainda, muitas coisas não fazem parte desta nova natureza dela. Ainda ela está em coisas da velha natureza. E o diabo está vendo isso. Então o nome de Jesus não vai funcionar. Mas aqui está a tua arma de ataque. Por isso que diz aqui em Marcos, capítulo 16, a partir do 17... Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do 17. Amém? Aqui está a prova que é uma arma de ataque. Aleluia. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Amém? O que ele diz em seguida? Em meu nome. Nome de quem? Em meu nome expulsarão demônios.
Em meu nome falarão novas línguas. Pegarão em serpentes no nome de Jesus. Olha como é poderoso. Nós não vamos pisar em serpentes e todo o poder do inimigo. Olha o que está dizendo. Olha o que está dizendo aqui. Em meu nome pegaremos em serpentes, não vão ter problema nenhum. E quando beberem alguma coisa mortífera, vamos supor que você tomou algo lá e alguém veio lá e falou, isso era veneno. No nome de Jesus, isso não vai me fazer mal. E não vai mesmo. Ah, pastor, você está com... Não estou, está aqui. Peraí, Jesus não é mentiroso. Amém, amados? Ah, é veneno, nossa, no nome de Jesus. Não é que você vai tomar, olha, nenhum mal vai me fazer, eu vou tomar veneno. E morre mesmo. Porque está tentando a Deus. Certo? Como você não sabe, tomou, nome de Jesus. Eu estou liberto disso. Amém, amado? Lógico, e não vai mesmo. Paulo não pegou a serpente lá? Serpente, ele pegou assim no meio do fogo. Agora esse cara é um Deus. Não, sou como vocês, para com isso. Nenhum mal. Não, mesmo que tenha picado, nenhum mal fez. Essa é uma prova que ele pegou em serpente. Amém, amados? Mas também serpente quer dizer o engano, né? Você vai pegar e vai jogar o inimigo longe. E quando beberem alguma coisa mortífera, nem não falar dano algum, que eu já falei, imporão as mãos sobre os enfermos e no nome de Jesus os curarão. Os curarão. Olha o ataque. Porque enfermidade é ataque na vida das pessoas. Jesus, quando foi libertar a sogra de Pedro, a palavra diz que ele ordenou a febre diretamente que ela saísse. Está na palavra. Ordenou a febre. Febre, saia dela. Amém, amados? Acho que ele nem pôs a mão. Febre, saia dela. Uma vez expulsou um demônio, nem pôs a mão. Cincou um dedo. Saiu. A mulher caiu no chão. Liberta. Isso logo no começo, quando eu comecei a pregar lá, quase 30 anos atrás. Sai dela. Impressionante. No nome de Jesus, lógico. Amém, queridos? É essa a tua vitória. Dê mais um aplauso bem forte a Jesus. Agora, como eu falei aqui, eu quero falar muitas coisas para vocês, mas nós vamos fazer esse seminário, amém, pastora Vera? Porque nós precisamos conhecer muitas coisas que talvez são desconhecidas para muitas pessoas. E eu quero passar o que Deus me deu, eu quero dar para você. Em nome de Jesus. Então nós vamos fazer isso, ok? Uma defesa agora. Agora o calo vai apertar. Amém? Você gosta que o calo aperta? Mas é bom, com o calo vai apertar, significa que ele vai sair de você. Amém, querido? Ok. Uma passagem que muita gente não entende. E que usa isso, muitas vezes, para dar sobras para Deus. Agora nós vamos entender. Marcos 12, 41. Isso é tão importante como você respirar é importante. Amém? Como respirar. Isso faz parte da tua defesa. Quem estiver dizendo que não precisa dar dízimo, sendo que essa é a tua defesa, faz parte, melhor dizendo, da tua defesa, você pode falar na cara dele, você é filho do diabo, porque você está falando algo do pai da mentira. Amém, amados? Ok, muito bem. Vamos entender isso aqui. Estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Agora veja o que ele diz aqui no 44, que é fundamental. Todos deram do que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento.
Agora eu vou matar um gigante aqui na vida de algumas pessoas. Tem muitas pessoas que pensavam, e chegou a ser ministrado isso, depois eu falei com as pessoas que ministraram dessa forma, que isso está errado. Não importa o valor, importa o coração. Que romântico. Que romântico. Só escreveu um salmo sobre isso. Muito romântico. Não importa o valor. Ah, dá licença. O que mais importa é o valor. O que mais importa, porque Jesus estava diante do gasofilácio, vendo o valor que eles estavam colocando lá. Pelo valor, ele estava conhecendo os corações. Amém, amados? Pelo valor. Então, por que ele foi dizer? Olha, eles deram até grandes quantias. Mas, eles podiam dar muito, podiam dar muito mais do que isso. Eles estavam dando migalhas, sobras. Sobras se referem a migalhas. Sabe o que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam chamando os deuses deles, que eles julgavam ser o Deus deles, de sobras. Senhor, tu és uma sobra. Ah, eu te procuro. Sabe o que eles estavam dizendo? Eu te procuro quando eu preciso. Isso é sobra. Quer dizer, eles não estavam adorando o Espírito em verdade. Eles não estavam buscando a Deus como se deve buscar, como é necessário buscar. Estavam tratando Deus como sobra. Por isso que ele diz, olha, um abraço para vocês. Ela deu todo o sustento, muito embora fosse uma quantia pequena, mas é o melhor dela. Enquanto eles poderiam dar realmente coisas que Jesus iria medir lá o coração deles. Nossa, esse coração, o coração deles realmente ama a Deus. Eles não deram sobras, mas aqui Jesus falou que eles davam sobras. Então, uma coisa, vamos acabar com essa história e vamos derrubar agora esse gigante em nome de Jesus. Amados, nosso Deus não se chama sobras. Não se chama sobras. Ele chama o Deus Redentor da glória, o Deus que te salvou, o Redentor que vive, que pagou o altíssimo preço, imensurável, porque o amor de Deus é imensurável, por causa de tudo aquilo que Jesus fez pela nossa vida, amém, amado? É imensurável. Por isso que ele diz lá em Lucas 6,38, dai, ó a condição, dai e dar-se-vos-á, Deus vai te defender. Quem dá o dízimo, Deus defende. Tem muita gente que pensa que não precisa dar e está sofrendo muitas consequências terríveis, porque nunca dizimou. Na tua força, o que você pode fazer? Pode chegar até um certo ponto. Mas Deus não vai poder defender. Porque Ele está medindo o seu coração. Por aquilo que você está dando. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. E ele diz em seguida, porque com a medida com que medirdes, vos medirão também. Se uma pessoa mede a Deus com sobras, ele vai ser medido com sobras. Alô? Eu sei que dói. Dói, isso dói. Mas se eu não falar a verdade aqui, eu vou estar fazendo o quê aqui, mano? Vocês podem reparar uma coisa. Reparem nisso. Eu nunca ministro oferta aqui. Eu sempre chamo alguém para ministrar. Porque uma cabeça pensante aí pode pensar, pastor está ministrando, está legislando em causa própria. Uma vírgula. Não estou fazendo isso. Mas eu estou defendendo o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. E eu peço para alguém ministrar, algum pastor ministrar, vai lá e ministra oferta. Mas espera aí, amados. Eu comecei a perceber no meu espírito, que muitas pessoas não estão dizimando. Que muitas pessoas não estão ofertando o que poderiam ofertar. Amém? Eu sei porque Deus revela. Eu não fico querendo saber, não vou lá na tesouraria saber, olha, quem dizimou, não, eu não faço isso. Eu não me presto para isso. Eu nem estou aqui para fazer isso.
Mas eu estou aqui para ministrar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tem muita gente que precisa de libertação nessa área, e precisa que Deus venha defender as suas finanças, os seus bens, o seu trabalho, a sua profissão, e tantas coisas que Deus quer nos defender de muitos ataques. Amém? A única maneira de Deus defender os seus bens é você ofertando o que você pode ofertar e dizimando. Amém, amados? Porque eu vou te dizer uma coisa, nós temos passado muitos apertos por causa disso. E não é justo. Isto não é justo. Que é onde a pessoa vem se alimentar, e se alimenta muito bem. Eu estou até me dispondo a dar um seminário para que muitos conheçam, de fato, o reino espiritual, como funciona isso, como funciona desde lá do começo. Eu estou estudando isso, amados. Eu não estou falando aqui de alegre. Ah, ele está falando? Não, eu vou estudar, eu vou escavar, eu vou procurar saber, para que pelo Espírito de Deus eu possa ministrar a sua vida, para que você seja fortalecido pelo poder da palavra, pelo conhecimento das coisas dos céus. Amém? Então, o negócio é esse. Mas, espera um pouquinho, no lugar que muitos vêm se alimentar e são fortalecidos para ter uma vida condizente no que diz a palavra de Deus, condizente com a palavra de Deus, e ter muitas coisas aí defendidas pelo aquilo que você ouve, por aquilo que você recebe, e não dizima, e não oferta, isso não é justo. Quantas pessoas eu já abençoei, não só no Brasil, mas fora do Brasil, que hoje estão prosperando de vento em popa, vou dizer sem medo de ser feliz. Quantas pessoas? Pastor Morrit, que está lá no Canadá, me ligou e falando: apóstolo, tu és o meu pai, porque tudo que você abençoou e você declarou profeticamente está acontecendo. Hoje eu estou no integral na obra e estou muito feliz. Estou pregando, sou co-pastor de uma igreja importante lá, House Life, lá em Toronto. Eu estou indicando pessoas, quando forem lá, para irem nesta igreja, ministrarem lá, mano. Olha o que Deus faz, Ele me ligou para me agradecer, para dizer muitas coisas que se cumpriram na vida dele. O doutor Leandro, hoje tem uma clínica importante, ele mandou uma foto, depois eu vou mostrar aqui, que está lá o nome da clínica, lá diante do edifício mais alto do mundo, e está o nome da clínica dele lá exposto. Uma palavra profética que Deus me usou, que ele teria uma clínica muito importante, assinaria um grande contrato, e aconteceu aquilo depois de um ano, aconteceu no tempo que Deus falou. Não estou dizendo isso para me exaltar, toda glória, honra, louvor, exaltação é para Jesus, porque Deus me usou para isso. Mas Ele me manda a primícia todos os meses. Ele já me auxiliou muitas vezes. Mas, amados, espera aí, nós estamos passando uma situação difícil. Precisamos pagar os aluguéis, precisamos aí resolver muitas coisas, que faz parte da igreja, faz parte do reino. E é injusto que muitas pessoas não dizimem e não ofertem. Amado, depois, quando as coisas acontecem, eu não estou profetizando nenhum mal, mas vai querer me atacar, vai querer atacar a igreja, dá licença. Porque o que eu prego aqui é coisa do trono de Deus para cima. E muitas coisas, o pastor Vila, que me chama também de pai espiritual, lá na África do Sul, falou: apóstolo, pai, aquelas palavras estão se cumprindo. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o reino, o vosso reino, nada, né? Como é que é a expressão? Venha a nós o vosso reino. Venha a vós o vosso reino, a nosso reino, nada. Não é mais ou menos isso. Então, amados, tem muitas coisas. Se eu ficasse contando aqui, nós ficaríamos a tarde inteira, a noite inteira contando o que Deus já fez com muitas pessoas. Amém, amados? Aquele menino que eu fui orar lá no Hospital Bosque da Saúde está vivinho. E nasceu com o coração invertido. Uma coisa raríssima, raríssima. Sem alguns ventrículos, sem alguns... E está tudo se formando lá dentro. Que coisa tremenda. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Dê um aplauso a Jesus. Aleluia.
agora vamos ofertar. Vamos cantar um louvor de adoração a Deus. De adoração não, um louvor de entrega, de alegria. De alegria. Porque lá na África, em muitos lugares, as pessoas vêm saltando, dançando, para ofertar a Deus. Qualquer hora eu vou mostrar aqui o vídeo das coisas, da maneira como eles vão entregar as ofertas. Tudo que tenho é teu, tua casa sou eu, Deus meu. Faze de mim o teu lar, faze de mim o teu lar, é aqui. Ei, Jesus da glória, Aos glorifica. teus pés. Ei, calamaçu, Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, tua casa sou eu, Deus meu. Faze de mim o teu lar, faze de mim o teu lar. Pai, te damos graças pela tua palavra, por aquilo que tu ministras nos nossos corações, pelas curas que o Senhor manifesta, pelas pessoas que estão sendo libertas, meu Pai, pelos resgates que o Senhor opera, Pai, pela manifestação da tua grandiosa glória, Pai, por aqueles que têm ouvido e têm exercido a tua palavra e praticado a tua palavra, Pai, pelas portas que o Senhor tem aberto, meu Pai, pela própria porta da palavra que o Senhor tem aberto no nosso meio, Pai, pelos grandiosos milagres que o Senhor tem realizado, meu Pai, quantas vidas que têm sido praticamente resgatadas da morte. Meu Pai, nós te damos graças, Pai, porque congregamos, porque estamos aqui em comunhão, porque podemos, Senhor, receber aquilo que o Senhor tem nos dado, meu Pai dos altos céus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por cada vida salva, por cada vida que tem sido liberta. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de entendermos e ofertarmos ao Deus que nos dá entendimento e revelação, meu Pai. Meu Deus, porque nós entendemos que isso é um privilégio, Pai, de misericórdia. Isso não é uma obrigação, mas é um privilégio da nossa parte para ofertar-lhe com alegria e satisfação. Receba as ofertas, sejam elas consagradas diante do teu altar, e eu quero declarar um tempo novo em nome de Jesus, como o Senhor tem dito, para a tua honra e glória. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda a Jesus. Amém. Por isso que Paulo diz, o amor de Deus nos constrange. Nos constrange mesmo. Ok, recados, alguém tem recado? Quem ficou incumbido de recado? Então, seminário, que dia que nós vamos fazer, pastora? Eu decido. Precisa ser que dia? Final de semana. Sexta e sábado. Sim. Sem ser esse final de semana, no outro final de semana, precisa ver se não tem nada aí. Mas se tiver, nós vamos cancelar só para fazer o seminário de reino espiritual. Amém, amados? Aí depois nós vamos mandar mensagens, aí vai ser uma bênção. Glória a Deus, aleluia. Receba esta palavra. Amém? É um tempo novo na tua vida, Elton e Sam. Tempo de testemunhos que eu estou falando. Porque Deus vai dar aquilo que já foi dito, já foi profetizado. Amém? Eu vejo vocês num lugar parecido com um shopping, onde vai ter uma loja e depois vão ter outras lojas. Mas você vai ter um tempo melhor para servir a Deus, porque Deus está com pressa neste quesito, mas Deus vai preparar uma coordenação suficiente
para que você não precise, ou vocês não precisem mais se desgastar. Recebam isso vem do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vladimir, pastor Vladimir, Deus está fazendo uma abertura de uma grande porta, que muitas vezes parece que você não vê saída para algumas coisas, mas a saída está em Cristo. Ele diz uma grande porta, onde a partir dali muitas coisas vão começar a se cumprir na tua vida. Alama suricanta, labrafa. Você fez até um voto, mas o Senhor diz: cumpra, porque eu ouvi este voto e realmente eu vou fazer. Quem vai fazer é Deus, sobrenaturalmente, a maneira dele agir, e você verá isso. O nome do Senhor vai ser glorificado, porque vai ser um tempo de realmente, é um tipo de abundância nova que Deus vai conceder a vocês, que vocês entenderam e ouviram a voz de Deus para tomar as decisões que precisavam ser tomadas. Amém, amados? Recebam, vai ser uma semana, vamos ficar de pé. Aleluia. Amachado. Tudo que eu te ministrei foi pelo Espírito. Amém. Muito embora hoje até o culto poderia estar difícil, mas, amado, eu estou cheio do Espírito Santo. Isso eu não posso negar. Amém? Porque eu busco a Deus para poder te dar o alimento. Para a honra, glória, louvor e exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você tenha uma semana abençoada. Uma semana viva da vida de Cristo em você. O que eu digo viva, eu digo com a glória de Deus em tua volta, permeando o teu caminho. E eu declaro isso sobre a tua vida, para que você venha correndo no domingo, na quinta, amados. Lembre-se, na igreja primitiva, todos os dias eles estavam no templo e nas casas, partindo pão com alegria, singeleza de coração e anunciando a Cristo. Amém? Muitos andavam 8 quilômetros para estarem lá. Então não tem desculpa. Sabe quais as desculpas que estão acontecendo esses dias? Os cuidados dessa vida. Para buscar Deus. Não tem desculpa para não buscar Deus. Mas receba a bênção. Eu declaro essa semana abençoadíssima na sua vida. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a grandiosa comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida muito forte, até a volta muito próxima do nosso Senhor Jesus. Amém.